Oi, pessoal. Nós estamos aqui para a nossa roda de conversa, a equipe do Elo, fechando o mês com o assunto dos 1.100 dias. Né? A gente tem, ao longo desse mês todo, uma produção grande de material. Vocês podem assistir no YouTube, no Instagram, enfim, e ter acesso a bastante material que cada um da equipe fez discutindo sobre os 1.100 dias e também material que a gente fez sobre o momento da notícia, e todos os meses a gente vai estar colocando assuntos variados, né? E a gente vai começar, então, essa roda de conversa de hoje com a doutora Juliana, que é nossa pediatra, endocrinopediatra aqui do Elo, para falar, conceituar um pouquinho esse tema. Oi, pessoal, tudo bem? Então, acho que assim, esse foi um tema com muito carinho escolhido por todos nós, né? Por quê? O que são esses 1.100 dias, né? É o período que vai mais ou menos desde uns 3 meses antes da concepção até os 2 primeiros anos de vida de uma criança, né? E por que ele é importante? Porque é neste período que o nosso organismo, os nossos genes, consequentemente, o nosso metabolismo, ele está sob maior susceptibilidade de tudo aquilo que o ambiente pode trazer para a gente, né? O ambiente através de quê? Através da nossa alimentação, através da atividade física, através dos nossos sentimentos. Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora um pouquinho. E aí, agora eu entrego de novo a palavra, né, para Carla, para ela poder falar sobre a questão, né, do preparo do casal para receber aí um bebê que muitas vezes é muito esperado. Apesar dos 1.100 dias ser esse período que vai desde 3 meses antes da concepção, a gente fala que o período pré-concepcional, ele é, na verdade, quando o casal decide, traz a consciência que quer engravidar. Então, esse momento é um momento realmente de preparar o ninho, né? É um momento em que a gente vai se programar para esse bebê que vai chegar. E essa programação, ela é toda, né? Inclusive epigenética, para que aquele óvulo, aquele espermatozoide, já programe uma criança que expresse seus genes em direção à saúde. Então, é importante, nesse momento, a gente olhar tanto para as questões de programação metabólica, programação epigenética do futuro bebê, mas também se existem alguns outros riscos genéticos e que podem ser evitados. Muitas vezes, assim, a gente olha na família, não identifica nada, mas um geneticista vai poder colher aquela história familiar desde pelo menos 3, 4 gerações e vai identificar se existe algum risco a mais ou não que possa ser evitado, né? E, além disso, é um momento importante para a gente ter consciência de todas as questões de agressões no meio ambiente externo e interno, né? Os nossos pensamentos, nosso estilo de vida, nossas emoções, para que a gente possa realmente se programar para expressar o melhor nos nossos óvulos, nos espermatozoides, e depois no embrião, no bebê, durante toda a gravidez, essa programação epigenética continua. Se o meio externo é agressivo, né, não tem alimentação boa, não tem oxigênio, nada, esse bebê vai ter uma programação de lutar ou fugir, né? E então uma programação mais inflamatória. E se a coisa toda é mais saudável, ele também vai ter uma programação toda de maior relaxamento, maior saúde em todos os sentidos. Então, a gente começa a nossa programação desde o momento em que a gente decide que a gente quer engravidar. E esse preparo, então, começa desde esse momento, né, Ju? E eu acho que uma outra questão importante é, durante a gravidez, já pensando no bebê, é importante ter as orientações também pediátricas, com o bebê que está para chegar, e não depois, né? No momento do nascimento é tudo muito conturbado, nasce o bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um irmão, então a gente tem que se programar realmente, se orientar e se informar com o pediatra, mesmo que a gente já tenha um outro filho, que vai ser o pediatra daquele nosso bebê que vai nascer. E eu gosto muito dessa abordagem, e eu queria que você falasse um pouquinho, Alex, para a gente. Olá, tudo bem? E essa abordagem é super importante, a gente consegue otimizar
o tempo ali de avaliação e a gente consegue conhecer o casal e fazer um preparo inicial. Muitas vezes o casal pensa no pediatra depois que o bebê nasceu, né? Então ali existe uma questão de time, porque após o nascimento do bebê, o ideal seria que esse bebê fosse avaliado entre os 7 primeiros dias de vida, né? Então, idealmente, ali nos primeiros 5 dias de vida, ou logo após a alta hospitalar, aquele bebê que acabou ficando na UTI. E muitas vezes isso é tumultuado, como a Carla disse. Então, você tem muita coisa para resolver, você vai procurar alguém, você não conhece aquele pediatra. Então, como a gente está falando aqui de uma programação a longo prazo, então, como é importante esses 1.100 dias para toda a vida dessa criança, então a gente tem que buscar alguém que compartilhe da mesma ideia que a gente tem de programação de saúde para aquela criança. Então, quando eu conheço o pediatra antes, quando eu conheço o pediatra durante a gestação, isso ajuda muito, porque você pode não concordar com muitas coisas. E você só vai descobrir isso, às vezes, na primeira consulta. E, às vezes, essa primeira consulta é quando a criança tem 7 dias de vida. Então, é muito legal essa avaliação anterior, porque toda essa programação pode ser feita a várias mãos, com a mãe grávida. E outra coisa que é interessante é toda a primeira parte da consulta nossa, pediátrica, ela envolve muito mais a família do que o bebê. Então, quando chega para a gente a gestante, que já está acompanhando, aí você já conhece as patologias envolvidas, se elas existirem, conhece o histórico da família. Quando esse bebê nasce, a segunda parte dessa primeira consulta é o momento que a gente vai se dedicar ao bebê, porque você já conhece a família. Então, você já estruturou toda uma programação que você vai fazer em relação à alimentação, em relação ao desenvolvimento cognitivo, as necessidades, já vai discutir os hospitais onde essa criança vai nascer, os fluxos que vai ser feito e as dicas que o pediatra precisa dar. Então, é um momento bem importante e você consegue fazer um vínculo bem legal. Então, é importante a participação do pediatra já durante a gestação, né? E nesse cuidado ali da gestação também tem um cuidado todo com a mãe, em relação à ansiedade, em relação ao momento ali que ela está passando, e é uma coisa legal que a gente percebe aqui, o impacto que tem quando você trabalha essa condição emocional. E aí eu queria que a Thalita falasse um pouquinho, que é a nossa aromoterapeuta, sobre esse momento e como pode ter essa contribuição da aromoterapia. Olá a todos. É sempre importante esse olhar do emocional sobre este momento tão importante, como temos falado, a Carla, a Ju, o Alex, fazer esse ninho que é tão importante e as emoções, elas influenciam diretamente. E a aromaterapia, que é a utilização dos óleos essenciais, que é 100% natural, pode ser utilizado neste momento. É claro que tem óleos específicos para a gestante, alguns óleos mais direcionados para o primeiro trimestre, para o segundo e para o terceiro, que a gente trabalha tanto a questão da emoção, que podem variar ao longo dos trimestres, as expectativas, os medos, os receios, estresse que são vivenciados, e de uma forma natural, utilizando a aromaterapia, melhorar este momento, trazer tranquilidade, e muitas vezes trabalhar com questões físicas mesmo, muitas vezes temos dores, temos fadiga, temos cansaço, temos enjoo, e com essa forma natural, que nós temos que sempre pensar no que é possível ou não neste momento, em relação à gestante, em relação ao desenvolvimento desse querido bebê, tem que ser algo sempre natural, que contribua de fato com esta formação, com impacto positivo. Então, a aromaterapia, ela se integra a todos os outros profissionais, a todas as outras terapias, e contribui de uma maneira muito efetiva. E continuando nesse assunto, eu convido agora o Dr. Arthur para dar sequência nesse assunto tão importante, você se sentir acolhido por todos esses olhares, para você se sentir cada vez mais segura neste momento. Obrigado, Thalita. Temos que lembrar também que, em paralelo a todo esse desenvolvimento genético, todo esse desenvolvimento metabólico que o nosso bebê está passando, ocorre um paralelo desse desenvolvimento no cérebro. Esse é o momento mais rico de criação de sinapses, de conversa entre neurônios, onde eles vão crescer os bracinhos para alcançar os outros neurônios e vão falar um pouquinho um com o outro. E esse crescimento todo, ele até exige a morte de alguns outros neurônios para dar espaço para essa conversa. Esse crescimento precisa de nutrientes, precisa de alguns suplementos bem específicos, que a gente só ingere nessa fase da vida, e, surpresa, surpresa, a maior fonte desses nutrientes específicos é o aleitamento materno. Então, além de todo esse desenvolvimento, bem-estar, proteção que a gente tem que promover para essa criança, uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento, principalmente nessa fase da vida. É assim que eu convido a nossa colega aqui, a Marcela, que vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Além das propriedades, né, do leite, a gente sabe que uma amamentação, no início, ela vai também fazer o desenvolvimento motor oral desse bebê. E qual a importância do desenvolvimento motor oral, né, desse bebê? Para as questões da fala. Para cada fase, os bebês de 0 a 2 anos, ele vai estar aí fazendo o seu desenvolvimento auditivo, o desenvolvimento da fala, né, dessa comunicação com a mãe, então, com o meio, né? Então, é muito importante sempre estar atento. De 0 a 3 meses, a gente espera que essa criança faça ali, tenha respostas em relação a barulho alto, tenha aquele susto. É importante observar se essa criança está respondendo a isso ou não. É muito comum, às vezes, os bebês de 0 até 6 meses terem o mesmo comportamento nas questões auditivas, mas é importante fazer o teste da orelhinha na maternidade e depois fazer o acompanhamento, né? Sempre perguntar para o pediatra. Viu que essa criança também não está fazendo ali os sonzinhos, não está vocalizando como é esperado, procurar uma avaliação do neuro ou do pediatra para fazer um encaminhamento para o fonoaudiólogo, para a gente avaliar e ver o que é que está acontecendo, né? Então, são etapas muito importantes também para a questão da alimentação, os aspectos da introdução alimentar, porque o que vai acontecer, né? Depois do aleitamento materno, vem a segunda etapa, que é a introdução alimentar, quanto é importante esse momento, da família estar integrada, de não ter tanto vídeo, né, de não ter o celular ali como um apoio. O uso do celular nesses últimos anos, as pesquisas têm mostrado o impacto em relação à fala, à linguagem, então a gente tem ali muitas contribuições e atenção nessa primeira fase de desenvolvimento. Quanto mais a criança está, né, alimentada e também com esse olhar, né, integral de todos, a gente vai observando esse desenvolvimento da criança. E uma das importantes, né, também é em relação ao desenvolvimento motor. E aí isso eu deixo para a Edilene falar com vocês. Edi, você está com o microfone fechado, querida. Obrigada, desculpa. Olá, bom dia a todos. Então, vamos lá. O desenvolvimento motor da criança nasceu. Como que acontece, né? A gente já sabe que ele se dá de forma crânio-caudal. O que é isso, Di? Ele começa lá no pescocinho da cabeça, até lá mais na frente a criança conseguir ficar de pé. Então, tem uma série de fatores que a criança precisa se preparar para adquirir uma aquisição motora. E cada aquisição motora é muito importante para dar sequência para a próxima etapa. Então, por exemplo, não é impossível uma criança sentar se ela não controla o pescoço, né? E como que nós fazemos para saber, por exemplo, se a criança está desenvolvendo? Logo no comecinho, que é importante saber que, por exemplo, lá na fase até o terceiro mês da criança, eu preciso observar muito a assimetria, os lados do corpo, como que a criança se move. A gente sabe que desde o comecinho, o bebê, quando ele sai da barriga da mãe, ele sai muito na postura fletida, né, dobradinho, assim, que é como ele ficava no útero. Quando ele sai do útero, ele tem ação da gravidade, então ele começa, com a força da gravidade sobre ele, fazer algumas movimentações, aqueles movimentos rapidinhos que o bebê faz, ele começa a esticar e dobrar mais as mãos, os braços, as pernas também. Então, é muito importante a gente observando se existe assimetria, se os dois lados são iguais. No terceiro mês, a gente sabe que até lá o bebê já começa a levar as duas mãos na boca, já existe uma simetria, um alinhamento, né, que a gente fala que ele se organiza melhor na linha média. Então, são detalhes e etapas que o bebê vai desenvolvendo para ele conseguir adquirir outras etapas motoras lá na frente. De barriguinha para baixo, a gente sabe que no terceiro mês, por exemplo, também, o bebê ele consegue já levantar o pescocinho, ele apoia no antebraço e faz um apoio, uma extensão do pescoço. E aí, o que acontece? É muito importante a gente saber dessas etapas e desses sinais, das movimentações de forma simétrica do bebê, porque se meu bebê deu 3 meses, ele ainda não se movimenta de forma organizada, ele não leva a mão na linha média, não leva a mão na boca. Isso é muito importante, a gente está sempre conversando com o pediatra, né? De repente, procurar uma avaliação com o fisioterapeuta para que
identifique se tem o mesmo atraso no desenvolvimento motor, e todas as consultas com o pediatra, a gente fazer essa troca entre família, né? Falar, olha, doutor, meu bebê ainda não apresentou tal movimentação, isso é normal? Porque a gente sabe que existe um gap de tempo, né? Para o bebê se desenvolver naquela etapa motora. Então, essa comunicação é muito importante, né, doutora Juliana? É isso mesmo, Edi. E eu acho que assim, né, esse assunto dos primeiros 1000 dias da vida de uma criança, dos 1100, enfim, acho que, na verdade, de uma vida toda, né? Acho que a gente aqui do Elo, a nossa família Elo, o que a gente quer é trazer para a luz de vocês, né? Trazer para o conhecimento que a gente pode ajudar, a gente está aqui para ajudar. O que vocês tiverem de dúvida, quando vocês, né, quando vocês parem para ver esse vídeo, o que vier de dúvida, de ideia, de questões, tragam para a gente. Acho que aqui a gente está sempre junto, sempre discutindo juntos o que a gente vai fazer de melhor para vocês, e não trazer previsões fechadas de futuro, né? Mas, assim, sim, a gente poder dar o melhor para aquilo que um organismo pode ser. Acho que é isso, né, Ká, que a gente pretende, assim, com as nossas rodas de conversa e com o que a gente traz para os nossos pacientes. É isso mesmo, Ju. A gente discute sempre os assuntos, né, em si, assuntos importantes entre nós, a gente está sempre estudando, se atualizando, e também discutindo cada paciente, né, junto, né, porque a gente sabe que todo mundo junto sabemos mais, somos mais fortes do que cada um individualmente, né, e esse mês aqui, então, a gente falou dos 1100 dias, né? E para o mês que vem, a gente vai estar desenvolvendo o assunto, da obesidade, né? Nós vamos estar desenvolvendo a obesidade sobre todos os aspectos, mas eu quero fazer uma surpresa para vocês, e a Sandra Marta, a nossa super Sandra, nutrigeneticista, está entrando aqui. Oi, Sandra, está entrando para dar uma palhinha. Oi, a gente estava finalizando já os 1100 dias, dizendo que a gente vai falar de obesidade no mês que vem, mas eu falei assim, olha, eu vou surpreender toda a equipe e quem estiver assistindo com a sua presença. Eu queria que você finalizasse aqui o nosso assunto, Sam, nos 1100 dias, desse uma palhinha aí sua, que é sempre uma delícia te ouvir, e todo mundo sempre agrega muito para todo mundo. Poxa, 1100 dias é essencial, acho que na vida de qualquer casal, tentante, gestante, e mesmo quem já teve e está dentro desses 1100 dias, é essencial. O olhar que hoje a ciência tem para esse período é incrível, porque é o que a gente já falou 10 milhões de vezes, e você com certeza deve ter comentado, que cuidar de uma pediatria para entregar uma geriatria incrível lá na frente. E isso acho que é o que cada um de nós temos mais que ter o olhar atento, porque cada vez mais nós vamos viver mais, a ideia é viver melhor, e essa base, esse tratar o terreno biológico, né, é literalmente você trabalhá-lo de uma forma eficiente para que a nossa envelhecência, né, porque não existe mais envelhecimento, né, uma envelhecência, seja com saúde. Isso é o mais incrível. Muitas saudades de todos vocês. É isso aí, Sam, super obrigada. Ó, mês que vem tem obesidade. A Sandra, nossa, é um presente aqui na equipe sempre. E, enfim, Sandra, eu te agradeço. Eu cutuquei a Sandra agora de manhã, ela falou, estou entrando. E eu falei, vamos surpreender todo mundo. Então, gente, obrigada. Espero que todo mundo aproveite todo esse material que a gente produziu dos 1100 dias. E a gente continua mês que vem
com a obesidade. Um beijo grande para todo mundo. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.